sejam muito bem-vindos ao módulo onde tokenizaremos um contrato de compromisso de compra e venda de imóveis. É o nosso módulo prático, onde aplicaremos os 7 passos para a tokenização imobiliária. Nós já vimos no módulo teórico cada um desses passos em detalhes. O que nós vamos fazer agora neste novo módulo é transformar a teoria na prática, de modo a nós verificarmos como com a tokenização eu consigo trabalhar também com direitos reais, ok? Bem, hoje nesta aula é apenas uma introdução, nós entendemos detalhes específicos do projeto. Primeira coisa importante, nós diferenciamos um contrato de promessa de compra e venda de um contrato de compromisso de compra e venda. Qual que é a diferença principal entre esses contratos preliminares? É basicamente que no contrato de compromisso de compra e venda eu tenho a cláusula da irretratabilidade e irrevogabilidade. Nós veremos por que disso. Ou seja, é um contrato onde não está pactuado arrependimento nos termos do artigo 1417 do Código Civil, ok? Por que tokenizar um contrato de compromisso de compra e venda? Porque este é um contrato, assim como o contrato de promessa de compra e venda, que está na base, por exemplo, não apenas da incorporação imobiliária, mas que serve como lastro para a emissão de várias espécies de títulos de crédito, como por exemplo, que nós temos aqui a cédula de crédito imobiliário, assim como a letra de crédito imobiliário, e também aqueles instrumentos que são emitidos por securitizadoras, como os certificados de recebíveis imobiliários. Nós temos aqui a disciplina da cédula de crédito imobiliário na Lei 10.931. Então, ou seja, nós não escolhemos este contrato à toa. Não, porque ele é um contrato central quando nós falamos em direitos imobiliários e quando nós falamos de tokenização imobiliária. Espero que vocês tenham entendido que esse contrato de promessa de compra e venda, no nosso caso aqui de compromisso de compra e venda, ele está na base da emissão de uma série de títulos de crédito e até mesmo de contratos que nós falaremos em outros módulos, ok? Outra questão extremamente importante. Quando começou a discussão sobre tokenização imobiliária no Brasil, por volta de 2018, eu sempre tentei trazer para as pessoas a possibilidade de você trabalhar exatamente com essa espécie contratual. E eu percebi, mesmo conversando com pessoas da área imobiliária, uma certa resistência de compreensão. Eu fiquei um pouco chateado, porque eu falei, como que as pessoas não conseguem entender que é perfeitamente possível eu trabalhar com direitos reais na medida que eu venha tokenizar, por exemplo, o contrato de compromisso de compra e venda? Uma vez que é algo tão claro no Código Civil, será que é porque as pessoas não sabem como que funciona a tokenização? Bem, essa foi a primeira hipótese, mas veja que coisa impressionante. Quando eu fui me familiarizar melhor, né, com a prática efetiva do direito imobiliário, eu me deparei com algo muito comum, que é o fato do registrador se negar a fazer o registro do contrato de promessa de compra e venda, no caso do registro do compromisso de compra e venda, sem, por exemplo, que fosse recolhido o ITBI. Essa é muito, os profissionais da área imobiliária já devem ter tido esse tipo de negativo, uma vez já houve até discussão judicial sobre isso. É algo que não faz qualquer sentido. E aí você percebe como que um profissional, né, um registrador, né, não tem conhecimentos básicos, né, sobre direito civil. Mas não é só isso, alguns exigiam ainda escritura pública, que é mais absurdo ainda. Bem,
Óbvio que isso é totalmente ilegal, não há qualquer discussão sobre isso, trata-se de erro grosseiro, né, do registrador. E aí começou a fazer mais sentido. Se nós temos dúvidas básicas no âmbito dos direitos do Código Civil, né, vamos falar assim, imagine então quando a gente quer introduzir o uso de uma tecnologia disruptiva, altamente complexa. Então, mas são coisas da vida. Então vamos analisar aqui os principais aspectos antes de nós entrarmos de fato, né, no primeiro passo. Né? Hoje é apenas uma introdução para nós entendermos bem o que nós vamos fazer. Espero que você já tenha entendido então a importância inicial da tokenização dessa espécie contratual, certo? Porque ela vai sempre surgir quando nós falamos em tokenização imobiliária, ao menos naqueles casos que são mais interessantes de aplicação da tokenização imobiliária. Bem, vamos ver o que diz aqui então, de acordo com o inciso 7º aqui do artigo 1225, né, do Código Civil, o direito do prometente e comprador do imóvel é um direito real. Aí nós podemos ir aqui, né, sair aqui de onde eu já estava, a gente já volta para cá, 1225, apenas para nós nos certificarmos que estamos, ó, são direitos reais. Ó, veja aqui, ó, o direito do promitente comprador do imóvel, ok? Não podemos esquecer, ó, inciso 7º, veja, são direitos reais o direito do promitente comprador do imóvel. Agora vamos lá para o artigo 1417. Artigo 1417, vamos lá, 1417. Ver o que está dizendo aqui. 1417. Ó. Mediante promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Veja, nós estamos falando aqui de direito real. Uma vez eu falei com um advogado que formado na USP, né, ou seja, não se formou em uma universidade reconhecida aí no Brasil, e que não conhecia essa hipótese, que está aqui no artigo 1417 do Código Civil. Veja, isso está expresso no Código, não se trata de uma formulação teórica, uma elucubração teórica. Trata-se simplesmente de se conhecer, né, sua ferramenta de trabalho, que é o Código Civil. Então, essa discussão surgiu, inclusive no LinkedIn, né, sobre tokenização imobiliária. Veja, nós estamos falando aqui de um contrato, que aqui está referido como promessa de compra e venda em que não se pactou arrependimento, ou seja, nos termos do Código, o Código não diferencia promessa de compromisso. Isso é uma distinção doutrinária, ok? Então, nós falamos que se esse contrato de promessa de compra e venda em que não se pactou arrependimento, nós chamamos ele de compromisso de compra e venda. Mas não está errado você usar os termos legais, porque quem constitui efetivamente a situação jurídica é a lei, ok? A lei e o contrato, mas a lei principalmente, nesse caso aqui, está bem claro isso. Então, mediante promessa de compra e venda que não se pactou arrependimento, veja, celebrada por instrumento público ou particular. Ou seja, mesmo celebrada por instrumento particular. Desde que registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Certo? Então, por isso que esta foi a hipótese inicial que eu resolvi trabalhar quando se falava em tokenização imobiliária. Mas ele é tão interessante também pelo fato de ser um contrato muito importante quando nós falamos em incorporação imobiliária, quando nós falamos da negociação de direitos imobiliários que precisam estar lastreados, em alguns casos formalizados mediante emissão de títulos de crédito, conforme nós já mencionamos, principalmente a cédula de crédito imobiliário e a letra de crédito imobiliário. Mas no curso nós exploraremos outras possibilidades, uma vez que há algumas restrições. Por exemplo, a letra de crédito imobiliário apenas pode ser emitida por instituições financeiras. E o que nós queremos é dar ferramentas para o incorporador para que ele possa captar recursos sem utilização de intermediários como securitizadoras e instituições
financeiras. Lembrando, por exemplo, que a emissão de um certificado de recebível imobiliário, falaremos mais sobre isso, só pode ser emitido por securitizadoras e é considerado um valor mobiliário, logo, sua emissão pública está submetida à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, ok? Bem, então eu acredito que agora você tenha entendido. Então veja, o artigo 1417 nosso material está basicamente aqui fazendo referências às coisas que eu acabei de falar em termos mais detalhados. Perfeito? Então eu espero que você já tenha entendido a importância, tenha entendido o que é um contrato de compromisso de compra e venda e por que nós o escolhemos como base para a tokenização imobiliária. Nas próximas aulas começamos a colocar a mão na massa e tokenizaremos este compromisso de compra e venda por meio de 7 passos, que são os 7 passos para a tokenização imobiliária. Nos vemos na próxima aula.